A paz do Senhor, meus amados professores da classe Maravilhas de Sião. Sou o pastor Marcos Ride, da Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro. Nosso pastor-presidente, pastor Alessandro Malafaia e pastora Aline Malafaia. E o nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical, o evangelista Leonardo Souza. Antes de darmos continuidade à revista do segundo trimestre de 2026, eu quero falar para você que ainda não é inscrito no nosso canal. Se inscreva e também ative o sininho de notificações para receber todas as atualizações das nossas aulas, para que mais pessoas assistam às nossas aulas e sejam impactadas pela palavra de Deus e edificadas em nome de Jesus. Amém? Então, sendo assim, vamos dar continuidade à nossa lição, que é comentada pelo bispo Samuel Ferreira, com o tema Neemias, restaurando muros, reconstruindo vidas e renovando propósitos. E hoje, vamos estudar a lição de número 13, que será ministrada para os nossos alunos no próximo domingo, dia 28/6/2026, com o tema Os elementos fundamentais da vitória de Neemias. Então, o nosso texto áureo: e leu nela, diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e entendidos, e aos ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Neemias 8, versículo 3. Verdade aplicada. A boa e poderosa mão de nosso Senhor Jesus Cristo continua estendida sobre os seus, para que vivam segundo a sua vontade e sejam vitoriosos. Objetivos da lição: compreender a importância da oração incessante, conhecer o valor da fé e destacar a primazia da palavra de Deus. Esboço da lição: tem a introdução, o tópico 1, a oração leva à conquista, o tópico 2, a primazia da palavra de Deus, o tópico 3, Neemias teve fé, e a conclusão. Então, meus irmãos, a introdução da nossa revista nos diz assim: a vitória de Neemias sobre os desafios que se levantaram em seu caminho não foi fruto do acaso, mas da obediência aos princípios divinos, de seu esforço pessoal e de sua habilidade em gerenciar e incentivar as pessoas envolvidas na obra de reconstrução dos muros de Jerusalém. Então, meus irmãos, a vitória de Neemias foi a reconstrução dos muros de Jerusalém em apenas 52 dias. Um feito que restaurou a segurança e a dignidade do povo judeu. Essa conquista é destacada na Bíblia como resultado de oração, planejamento estratégico e perseverança diante de forte oposição. Tópico de número 1. A oração leva à conquista. A oração de Neemias é um exemplo bíblico que, como a fé aliada à postura de dependência de Deus e com responsabilidade pessoal e planejamento, alcançam grandes objetivos. Ela nos ensina que a conquista não vem apenas de pedidos isolados. Vejamos algumas ações de Neemias para a conquista. Primeiro, ele teve empatia. Ele se identificou com o problema. Neemias não foi indiferente à dor do seu povo e à destruição de Jerusalém. Ele chorou, jejuou e buscou o Senhor com compaixão. A segunda, ele adorou com humildade. Em sua oração inicial, registrada em Neemias 1, de 5 a 11, ele reconhece a grandeza de Deus,
exalta a sua aliança e se humilha, confessando os pecados de toda a nação, incluindo os seus próprios. Terceiro, ele tinha um planejamento estratégico. Além de orar, Neemias também era um homem de ação. Ele passou meses orando enquanto estudava a situação e preparava um plano logístico e estrutural. Quarta, orava em todo o tempo. Mesmo quando já estava trabalhando, Neemias mantinha o hábito de fazer orações curtas e secretas no meio das conversas. Como, por exemplo, quando foi falar com o rei Artaxerxes, pois ele sabia que dependia da graça divina para ter sucesso. Quinta, agindo com praticidade e com fé. Neemias não se tornou inerte. Ele viajou, pediu autorização ao rei, organizou os trabalhadores, liderou a reconstrução dos muros de Jerusalém e enfrentou as oposições com coragem e vigilância. Glórias a Deus. Subtópico 1.1. A oração aponta a saída. Ele não pediu apenas uma saída, mas pensou nos detalhes. Quando o rei Artaxerxes percebeu sua tristeza, em Neemias 2:4, Neemias apresentou um plano claro. Pediu licença, cartas de recomendação e materiais para a reconstrução. Neemias tomou uma atitude de deixar sua posição de conforto no palácio e foi para a linha de frente, enfrentar a oposição e reconstruir os muros. Amados irmãos, a oração sem atitude não constrói nada. A saída que a oração de Neemias aponta é aquela em que a dependência de Deus e a oração andam lado a lado com responsabilidade humana. Diante das más notícias sobre Jerusalém, Neemias chorou, em Neemias 1, versículo 4. Não foi apenas uma reação emocional de desespero, mas de compaixão. A dor tornou-se o combustível. Sua dor se transforma em oração, para uma postura de total dependência de Deus, manifestando-se em profundo jejum e oração. Neemias reconheceu a dor ao saber das muralhas de Jerusalém destruídas. Ele assentou-se e chorou. Ele direcionou o luto para uma busca ativa, ao invés de se entregar à paralisia ou à revolta. O choro virou um jejum, o que demonstra a decisão de abrir mão das necessidades físicas para focar na vontade divina. O jejum quebrou e fortaleceu o espírito de Neemias para a intercessão. Neemias orou incessantemente, reconhecendo a soberania de Deus, confessou os pecados do povo e apresentou um pedido prático para que o Senhor lhe desse favor diante do rei Artaxerxes. A oração de Neemias foi o primeiro passo na reconstrução. O exemplo de Neemias nos mostra que a intercessão sincera transforma a angústia em direcionamento e estratégias para a vitória. Subtópico 1.2. Enfrentando os desafios com oração. Nós vemos na Bíblia vários personagens que enfrentaram desafios com oração, como Ana, Josué, Daniel, os discípulos e muitos outros. Mas eu quero destacar aqui a vida de Jabes. Ele foi um homem da tribo de Judá, que apesar de ter nascido sobre a marca da dor e do sofrimento, tornou-se um homem honrado. Em 1 Crônicas 4, versículos 9 e 10, ensina que a oração é poderosa para enfrentar desafios e transformar o destino, mesmo enfrentando o desafio de carregar um nome que significava dor e sofrimento. Jabes superou essas circunstâncias, buscando a Deus com ousadia e fé.
A oração de Jabes é um dos seus 4 pilares para enfrentar desafios. Primeiro, clamor por bênçãos e provisão. Ó, que me abençoes. Jabes reconhecia sua dependência de Deus e pedia intervenção divina para abençoar o seu futuro. A verdadeira bênção traz paz, direção e a provisão de Deus para as decisões da vida. Segundo, pedido de expansão, de crescimento. E me alargues as fronteiras. Ele não se conformou com o limite imposto pelo seu passado. Pedir para alargar as fronteiras significa buscar crescimento, novas oportunidades para realizar propósitos maiores. Terceiro, busca pela presença constante. Que seja comigo a sua mão. Jabes sabia que não poderia avançar sozinho. Estar sobre a mão de Deus significa caminhar sobre a sua direção, graça, força e proteção diária. Quarto, proteção contra o mal. E me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. A vida com propósito necessita de cobertura espiritual. Jabes pediu proteção para não cair no sofrimento. E a Bíblia relata que Deus atendeu ao seu pedido. A vida de Jabes mostra que a sua identidade não precisa ser definida pelo seu passado, mas pela graça e pelo propósito de Deus. Ele deixou um modelo de oração sincera e ativa, cujo resultado foi o próprio Deus lhe conceder tudo o que lhe pediu. O pastor Alex Melo Cardoso diz que, infelizmente, muitos se esquecem de que a oração, juntamente com a palavra, sustenta o crente durante a provação. Glórias a Deus. Subtópico 1.3. O inimigo tenta nos impedir de orar. O diabo quer nos impedir de orar porque sabe que a oração move o agir de Deus. Ela é a nossa maior arma espiritual. Quando você ora, sua comunhão com Deus se fortalece, sua fé aumenta e as estratégias do mal são enfraquecidas e repreendidas. Por isso, ele usa distrações, cansaço e dúvidas para tentar bloquear esta conexão. A oração tem o poder de mudar circunstâncias, de curar, de libertar e nos aproxima mais de Deus. O inimigo sabe que quando você ora, ele perde o domínio sobre a sua vida. O campo de batalha principal é a nossa mente. O mal tenta encher seus pensamentos de confusão, ansiedade e desânimo para roubar o seu foco. Quando oramos em nome de Jesus, exercemos nossa autoridade espiritual e nos fortalecemos, tornando-nos protegidos contra as astutas ciladas do diabo. Em Efésios 6,18, este é o versículo que conclui o famoso texto sobre a armadura de Deus, destacando a oração como a arma principal do cristão. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Ter constância é orar em todas as ocasiões, orar guiado e fortalecido pelo Espírito Santo, e estar em alerta, não desanimar e ser perseverante, orar ativamente por todos. Amém? Já vou deixar aqui a primeira palavra-chave, que é oração. Tópico de número 2. A primazia da palavra de Deus. Esdras e Neemias trabalharam juntos para restaurar a primazia da palavra de Deus em Israel.
Ao retornarem do exílio como líderes, eles priorizaram o ensino das Escrituras para transformar o coração do povo, formando uma verdadeira comunidade espiritual. O ministério de ambos destacou-se por momentos fundamentais, como a grande reforma em Neemias 8. Eles reuniram todo o povo em Jerusalém para ouvir a leitura da lei. Esdras lia e os levitas ajudavam a explicar e traduzir o sentido para que todos pudessem compreender. O compromisso de vida em Esdras 7, versículo 10, mostra a postura de Esdras, que resumiu a importância da palavra. Ele dedicou a sua vida a 3 pilares: estudar, praticar e ensinar a lei do Senhor. O ensino da palavra não apenas trouxe convicção do pecado e choro, mas restaurou a vida espiritual e também resultou em grande alegria e renovação da aliança. Glórias a Deus. Subtópico 2.1. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Não existem provas científicas que a Bíblia é a palavra de Deus, mas crer na Bíblia e vivê-la é um ato de fé. A fé bíblica, como no texto em Hebreus 11:6 destaca, vai além do conhecimento intelectual e é a confiança absoluta em Deus e na sua palavra. Teólogos e estudiosos apontam 4 grandes evidências que sustentam essa convicção. A primeira são profecias cumpridas. Contém previsões detalhadas de eventos históricos, impérios feitos séculos antes de acontecerem, como a queda de Babilônia em Isaías 13:19, e detalhes sobre a vida de Cristo. Segunda, precisão histórica e arqueológica. Descobertas de cidades, povos e costume comprova a exatidão do contexto em que os relatos foram escritos. Terceira, confiabilidade textual. É a obra da antiguidade com maior número de manuscritos preservados, mais de 5.000 cópias antigas do Novo Testamento, e a menor margem de variação entre eles. Quarta, transformação pessoal. A capacidade contínua de seus ensinamentos em gerar mudanças positivas, cura e perdão na vida de milhões de pessoas ao longo de mais de 2.000 anos. Em 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17, nos diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esses versículos destacam a origem divina e a utilidade prática das Sagradas Escrituras para a vida cristã, instruindo e preparando o crente para toda boa obra. A palavra original para inspirada por Deus vem do grego theopneutos, que significa literalmente soprada por Deus, ou seja, a Bíblia tem autoridade divina. O texto divide a utilidade da palavra em 4 áreas principais, que são mostrar o caminho da verdade, apontar erros e pecados, endireitar o que está errado e formar o caráter do cristão. O propósito não é apenas acumular conhecimento intelectual, mas transformar o cristão, deixando perfeito, maduro e habilitado, capacitado para viver de acordo com a vontade de Deus. Aleluias. Subtópico 2.2. Atitude e interesse para com a palavra de Deus. Neemias demonstrou um profundo interesse pela palavra de Deus,
Sua atitude foi marcada por valorização do ensino público, reverência, busca por compreensão e obediência prática. Ele reuniu todo o povo em Jerusalém para promover e ouvir a leitura do livro da lei. Ao abrir o livro da lei, com reverência extrema, Neemias, junto com os sacerdotes e levitas, fez o povo ficar de pé em sinal de profundo respeito. Ele ergueu as mãos, curvou-se, prostrou-se com o rosto em terra para adorar a Deus. A leitura das Escrituras confrontou o povo com seus pecados passados, levando a lágrimas e arrependimento, causando choro. Neemias, porém, consolou a nação, ensinando que a palavra deve trazer transformação e que a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8, versículo 10. Obediência aos mandamentos. Neemias não se limitou a ouvir, ele se interessou em aplicar a obediência e os mandamentos da palavra de Deus no seu dia a dia. Conforme, sob sua liderança, o povo descobriu antigas ordenanças, como a festa dos tabernáculos, e as obedeceu rigorosamente na tradição judaica. A festa também aponta para a vinda da era messiânica. Para nós, crentes em Jesus Cristo, a celebração é rica e associada ao próprio Jesus, que habitou, tabernaculou entre os homens, além de ver na festa o símbolo da presença contínua de Deus e da futura redenção. Amém? Subtópico 2.3. A centralidade da Bíblia na vida do crente. A Bíblia Sagrada é o fundamento absoluto e a regra infalível de fé e prática para a vida do crente. Ela não funciona apenas como um livro de registros históricos ou como um amuleto, mas como a própria voz de Deus que guia, alimenta e transforma o crente diariamente. A centralidade das Escrituras na vida cristã se descobre em pilares essenciais. A Bíblia é a regra de fé e prática e o suficiente para instruir o crente sobre quem é Deus, o propósito da vida e como viver de maneira que o agrade. Assim, como o corpo precisa de alimento físico, a Bíblia é um alimento espiritual diário e o espírito se nutre da palavra de Deus. A leitura e a meditação diárias trazem discernimento, paz e renovação. Em um mundo de valores relativos, a Bíblia serve como autoridade sobre as emoções e opiniões, que é um filtro absoluto. Ela corrige falhas, como está escrito em 2 Timóteo 3,16, que orienta as escolhas, desde os relacionamentos até as finanças e o trabalho. E por meio das Escrituras, que o crente tem intimidade por Deus e conhece sua vontade. Conhecer a Bíblia significa conhecer a mente e o caráter de Cristo, e é o que fortalece a vida de oração. A palavra de Deus oferece direção prática e sabedoria para lidar com as incertezas, provações e aflições da vida diária, sendo lâmpada para os pés e luz para os nossos caminhos, como diz em Salmos 119, versículo 105. Vou estar deixando aqui a segunda palavra-chave, que é primazia. Tópico de número 3. Neemias teve fé. Neemias, como copeiro do rei na Pérsia, soube da destruição de Jerusalém e respondeu com jejum, oração e planejamento, e acima de tudo, com fé. Sua confiança permitiu-lhe pedir autorização real para viajar e liderar a rápida reconstrução dos muros em apenas 52 dias, superando ameaças com determinação. A mão de Deus estava sempre na vida de Neemias em todas as circunstâncias.
E é assim também em nossas vidas, quando colocamos nossa fé em Deus. Se não puder enxergar além das nuvens, se o gigante o faz tremer, se sobre as águas tiver que passar, e o teu medo fizer afundar, não desesperes, não chores, não temas. Entregue a Deus todos os teus problemas e Ele agirá. Amém, meus amados irmãos? Subtópico 3.1. Neemias era homem de fé. Neemias era copeiro do rei Artaxerxes, da Pérsia, uma figura amplamente conhecida por sua determinação, fé inabalável, refletida na combinação entre a oração e a ação. Através de sua fé, buscava a direção divina com jejuns e orações constantes. Ele confiava que Deus estava no controle e daria sucesso à missão. No livro de Hebreus, capítulo 11, os heróis da fé são apresentados não como super-humanos infalíveis, mas como pessoas comuns que confiaram radicalmente nas promessas invisíveis de Deus. O texto define a fé como a certeza daquilo que se espera e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11, versículo 1. Neemias acreditava que a verdadeira fé não é uma crença cega, mas uma convicção profunda e ativa na fidelidade de Deus, mesmo quando as circunstâncias pareciam impossíveis. Vários personagens bíblicos enfrentaram desafios, como Noé, de construir uma arca sem nunca ter chovido. E Raabe, a prostituta, não morreu com os que tinham desobedecido a Deus. O texto em Hebreus 11 deixa claro que a verdadeira fé traz aprovação divina, mas não isenta o crente do sofrimento terreno. Em Hebreus 11:13, refere-se aos heróis da fé que confiaram em Deus, focados na eternidade, o que significa que o entendimento e a esperança deles iam muito além das conquistas materiais ou terrenas. Eles ansiavam por uma pátria celestial. O autor do livro aos Hebreus conclui que nenhum deles recebeu a promessa plena em vida, porque Deus havia reservado algo melhor para o futuro, que é a consumação da salvação através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus. Subtópico 3.2. Neemias animou o povo. Neemias animou o povo liderando com uma combinação de fé, organização, prática e encorajamento ativo. Ele focou em ações específicas para combater o cansaço e o medo das ameaças inimigas. Ele manteve o propósito e lembrou aos trabalhadores de que Deus era grande e temível, inspirando confiança e eliminando o medo. Neemias manteve a defesa organizada, dividiu o povo por famílias, armando-os com espadas, lanças e escudos. Ele estabeleceu um sistema de vigias e manteve a equipe em estado de alerta constante. Ele motivou a comunidade a lutar em união por seus entes queridos, filhos, esposas, o que fortaleceu o compromisso mútuo. Ele e seus auxiliares trabalharam ativamente na obra, exercendo liderança, não largando as armas nem mesmo na hora de dormir. Ele posicionou um homem com uma trombeta ao seu lado, firmando uma comunicação eficiente em caso de haver um ataque. O som avisaria o povo para se reunir e defender o local. Isso tudo aconteceu porque eles estavam, como está escrito em Neemias 4:6. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Amém? Subtópico 3.3. Estimulando a fé dos sobrecarregados. A história de Neemias, especialmente na reconstrução dos muros de Jerusalém, Neemias 4,
oferece princípios atemporais sobre como liderar, encorajar e fortalecer pessoas que estão exaustas e sobrecarregadas por grandes desafios. Devemos estimular a fé de pessoas sobrecarregadas. Isso exige acolhimento, não cobrança. Reduz o peso focando na graça em vez do esforço. Ofereça uma escuta empática e direcione o foco para passos diários curtos. Dizer frases como basta ter mais fé ou isso vai passar logo pode gerar culpa em quem já está no limite. Pessoas exaustas precisam se sentir amadas incondicionalmente. Mostrar que você se importa reflete o cuidado de Deus na prática com os irmãos. Lembre-se de que a fé não é sobre cumprir uma lista de tarefas religiosas, mas sim sobre um relacionamento com Deus. Direcione a atenção para os textos bíblicos que enfatizam o descanso e o cuidado de Deus, onde Jesus convida os cansados a descansarem nele. Em Mateus 11, 28 a 30, resista um dos convites mais conhecidos e consoladores de Jesus, oferecendo alívio e descanso para aqueles que estão sobrecarregados. Venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tome sobre vós o meu jugo, e aprenda de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para a sua alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus dirige-se a pessoas exaustas pelas dificuldades da vida e pelas pesadas regras religiosas da época. Ele chama todos para perto de si. Não se trata apenas de descanso físico, mas de paz para o espírito e alívio para a alma. O jugo era uma ferramenta colocada sobre animais para trabalharem juntos. Jesus propõe um trabalho conjunto, caminhando ao lado dele, onde ele assume o maior peso, tornando os mandamentos e a vida cristã guiada pelo amor. Como diz na terceira estrofe do hino 328 da harpa: se não puder carregar minha cruz, depressa vem me auxiliar. Não tardes mais, amoroso Jesus, ó vem me confortar. Glórias a Deus, aleluia. Vamos para a nossa conclusão da revista, que diz assim: que o Espírito Santo nos ajude a extrair e aplicar os princípios bíblicos presentes no livro de Neemias, para vencermos os desafios ao longo da jornada cristã. Certamente, aquele que nos chamou para uma grande obra é fiel, 1 Tessalonicenses 5:24, e poderoso para nos suprir, fortalecer e sustentar. Então, já vou estar deixando a terceira palavra-chave, que é estimulando. Então, meus queridos professores, estamos terminando mais esta lição de número 13. Estaremos ministrando neste domingo, dia 28/6/2026, para os nossos alunos. Espero ter contribuído com os senhores professores nesta aula. E na próxima lição, já estaremos estudando a revista do terceiro trimestre de 2026. E finalizando o nosso estudo, desejamos que os nossos alunos aprendam, sintam e façam a vontade de Deus. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.